Tem uma coisa que falta para o Flamengo ser nível Europa nesse ano, não é o futebol, não. Vamos colocar aqui já o passeio que o Flamengo aplicou no Juventude ontem. É casa cheia, né? A maior torcida do Brasil não está lotando o Maracanã. Não é por falta de paixão, não é por falta de time bom, não é por falta de motivação. Me parece óbvio o que está acontecendo, né? O Flamengo está praticando uma política de preços esse ano que está levando o estádio a só lotar em um jogo. O Maracanã só lotou em um jogo nessa temporada, que foi a segunda final do estadual contra o Fluminense. Ontem, por exemplo, pouco mais de 30 mil pessoas foram assistir a essa exibição. E eu estou sendo exigente, 30 mil é um bom público para os padrões do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o Flamengo pode mais. Se tiver condição da torcida aí, em maior número, ela vai. Então, assim, prova de que o ingresso está caro é que o Maracanã ontem não tinha nem a metade da sua lotação para ver esse time, né? Eu, pelo menos, acho que o clube deveria rever isso, cara, porque o ingresso mais caro é sempre o da cadeira vazia. É sempre o da cadeira vazia. E tem tido muita cadeira vazia no Maracanã. E digo mais, o torcedor raiz não vem no Maracanã com um preço desse. Não. Então tá perdendo um pouco do torcedor da raiz, do torcedor que canta, que grita, que apoia o time. Se eu tivesse a caneta, se eu pudesse mandar, eu diminuiria os valores do ingresso, porque eu quero o estádio cheio. Porque o estádio cheio, a torcida a favor, sem dúvida nenhuma, um combustível a mais para o time. É outro clima, né? É outro clima. É outro clima. Quantas vezes nós vimos o Flamengo ganhar jogo e até campeonato por causa do clima, por causa do ambiente, né? Então, acho que o Flamengo perde com isso. Ganhou de 6, de repente, estivesse com o Maracanã lotado, poderia ter ganhado de 8. Por que não? Então, acho que é uma forma de ganhar dinheiro que eu acho que é equivocada. Não precisa fazer isso. Diminui, o Flamengo é gigante, pode ganhar dinheiro de outras formas. Mas aí você está perdendo o torcedor raiz com isso. Tem uma coisa... Falei 30 mil, 28 mil pagantes ontem. 28 mil pagantes, muito pouco. Eu sei, insisto, é um bom público para os padrões do futebol brasileiro. Mas o Flamengo pode mais do que os padrões médios do futebol. Se você pega a taxa de ocupação que você falou, é menos da metade do estádio. Para um clube como o Flamengo, isso é uma vergonha, Se você olhar 2 anos atrás, né, a média de público era de 50 e poucos mil pessoas. Eu acho que essa política, André, você tem que olhar, por exemplo, quando você tem os jogos contra os times que têm menor apelo, entendeu? Aqueles que estão e subirão agora. Você pode fazer uma política diferente para que você possa ter o estádio cheio. Quando você tem os clássicos tradicionais, aí você pode usar essa política, porque você vai ter 200 mil num estádio que comporta 70. Mas num jogo, por exemplo, como Flamengo e Juventude, Flamengo e Mirassol e outros clubes, você pode fazer uma política para que você tenha exatamente isso, né? O máximo de lotação que você tenha para um jogo que não tem tanto apelo, que aí o torcedor... O raiz, o raiz qual é? Aquele que vai do primeiro aos acréscimos incentivando. Se por acaso não der certo, ele vai lá e vai vaiar, até de uma forma como ele acha que tem. Se não, o outro é o torcedor selfie, que vai lá, tira uma selfie e manda pro amigo. Esse cara não... Ele não tosse, mas de fato passa o jogo com a cara no celular. É uma modinha, né? É uma modinha. O cara vai lá, faz a foto, onde que eu tô aqui? Posto na rede social, mas torcer que é bom nada. Não, ele até torce, mas de uma maneira completamente diferente. É aquele torcedor de seleção brasileira turista, que vai para ver a seleção. Não é o torcedor da seleção brasileira que vai para incentivar, a gente sempre falou isso. E esse torcedor, ele precisa ter uma atenção diferente. Eu venho falando isso desde o jogo com o Inter, que me chamou muita atenção. Flamengo e Inter, o Inter na fase que estava era para ter, no mínimo, 60 mil pessoas no Maracanã. Sim. E teve o público... 45 mil. Jogo sábado de noite, né, mais? Horário bom para ir. Horário bom. Sim. Entendeu? Aí, assim, isso precisa ser revisto, entendeu? De alguma forma. Com certeza. Por exemplo, diz, não tem mais postos para aquisição de ingresso físico. Você tem que ter... facial, reconhecimento facial, todas essas coisas. Eu acho que sim. Mas, por exemplo, em jogos desse tipo, que você não vai ter uma correria danada atrás do ingresso. Então, você pode colocar, né, um posto físico na Gávea, no Maracanã, sei lá onde, que é para poder esse torcedor ter a possibilidade de ir para o estádio. Abre uma exceção, faz uma promoção, tem que saber vender o espetáculo, poxa. Isso é a terceira vez que acontece isso com o Flamengo desde que o clube se reestruturou financeiramente, né? E é uma coincidência porque geralmente acontece em troca de diretoria ou em nova gestão. Isso aconteceu com Bandeira de Melo, aconteceu com o Rodolfo Landim, está acontecendo com o BAP agora. Geralmente, no período em que o clube renova ali, refaz, né, melhor dizendo, os planos de sócio-torcedor. Então, ele vai definindo as prioridades. E nesse início, geralmente, bota o preço do ingresso lá em cima para quê? Para forçar o torcedor a se associar.
Só que tem que haver um entendimento que nem todo torcedor pode pagar uma quantia O mensal. momento próprio da sociedade, do Exatamente. torcedor, né, não é... Não é propício a isso, né, maestro? Então, assim, falta um pouco de sensibilidade. Outra coisa, o Maracanã é gigante, gente. Lá tem o perfil do torcedor modinha e tem o perfil do torcedor raiz. Do cara que tem que realmente ir para um lugar onde é mais barato o ingresso e que muitas vezes ele vai ver o jogo em pé, porque se vê o jogo em pé, porque tem as torcidas organizadas e você vai torcer, você vai cantar. Quem frequenta o Maracanã frequentou o Maracanã sabe muito bem disso. Então, é necessário ter essa sensibilidade. Não combina. O Flamengo é um clube de massa, jogar no Maracanã nessa fase com esse time com menos da metade de ocupação, cara. É um absurdo isso. Se você não quiser apelar à sensibilidade, vou apelar ao tino comercial, ao faro comercial que as pessoas que administram o Flamengo há muito tempo têm de sobra. Eles são tubarões da área comercial. E eles vão perceber em algum momento que o ingresso mais caro do estádio é da cadeira vazia, o que você não vendeu. Eles vão perceber, a lei da oferta e procura, não está funcionando essa política de preços. Até o momento que isso não tem influência dentro do campo com o time, entendeu? Exatamente. A partir do momento que tiver influência, aí vai pensar, opa, tá tendo, entendeu? Mas eu acho que isso já aconteceu no jogo contra o Central Córdoba. Sim, eu não estive no Maracanã nesse dia, mas conversei com pessoas que estavam. Você estava comentando esse jogo. Tava. Então, assim, ninguém Teve melhor uma que você certa para falar isso. Uma certa queda de incentivo. É muito exatamente diferente. No momento que o time mais precisava. Que aí tem o torcedor que não está ali com o intuito, vamos dizer. Na época do estadual já era assunto e o presidente do clube falava o seguinte sobre a política de preços dos ingressos em 2025. Olha, o Rio de Janeiro, ele naturalmente ele é menos competitivo do que outros estados. O torcedor quer um time classe A, um time excepcional, pagando preços de ingressos que os custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. Então, São Paulo não tem gratuidade, São Paulo não tem meias entradas como tem no Rio de Janeiro. Enfim, os preços aqui são 35%, 40% mais baratos que São Paulo e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil, para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso. O que vai acontecer quando a gente for jogar contra times grandes durante o Campeonato Brasileiro, essa é a base de preço que a gente vai ter. Talvez, pela sensibilidade dos torcedores, isso possa parecer mais barato lá na frente. Mas os custos do Maracanã, os custos do Rio de Janeiro, os custos do time do Flamengo, do futebol hoje em dia, que estão inflacionados, não dá para praticar menos do que isso. Menos do que isso a gente perde dinheiro, e aí você não pode ter um time como que a gente tem hoje aqui, alegrando o coração de 45 milhões. Mas ontem perde o dinheiro o Flamengo ao ocupar menos da metade do estádio. Claramente ele está deixando de ganhar dinheiro e ganhar força, de ganhar cenário com o estádio cheio. Eu queria saber, depois, se tiver essa oportunidade, qual é a influência que você tem da bilheteria no orçamento do Flamengo de 1 bi e pouco. Entendeu? Eu quero dizer, quero saber qual é a influência, né? Porque no meu tempo a bilheteria era tudo. Hoje perdeu Hoje muito... acabou. Acabou não, perdão, mas você tem um percentual muito menor de influência no orçamento A preocupação que eu vejo em relação às pessoas que não têm a condição de ir ao jogo é a relação que você tem torcida-campo, né? O que pode trazer de incentivo, de força, que sempre foi, vamos dizer, preponderante, determinante, fundamental, mesmo quando se tinha um time como era aquele da década de 80, que ela tinha uma influência muito grande. Na hora que isso tiver uma participação, aí, de repente, até podem rever um pouco tudo isso.